Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre presente na história da igreja que nos anima, que nos encoraja para a nossa experiência de fé. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa, principalmente você que é jovem, porque aconteceu em Roma, no mês de outubro, próximo passado, o Sínodo dos Jovens, o Sínodo 2018, que foi dedicado à juventude do mundo inteiro. Nós já vimos no programa passado o que é um sínodo, né? É uma grande reunião, uma grande assembleia dos bispos do mundo inteiro com sua santidade o Papa. E nesta assembleia pensa-se, reflete-se sobre a juventude ou outro tema, né? Este ano foi sobre a juventude e foi um sínodo muito proveitoso, acho que muito oportuno. Deus continua, graças a Deus, lá de cima, dirigindo, conduzindo a sua igreja. E certamente Deus inspirou o Papa Francisco para realizar mais um sínodo na história da igreja. Eu tive a alegria de acompanhar, né, através da Vaticano News e de outros meios de comunicação, tudo que aconteceu lá. Foi muito interessante, foi muito maduro. Eu diria que esse sínodo teve muita sinceridade da parte do Papa, né, e dos bispos de um modo geral. Mas o Papa ficou muito à vontade, falou sobre as dificuldades que a igreja enfrenta, falou também das dificuldades dos jovens, da realidade do jovem. Enfim, foi um encontro em nível mundial, né? É claro que todos os países do mundo estavam lá representados, inclusive o Brasil, o Dom Sérgio, presidente da CNBB, estava lá, e outros bispos. Mas, enfim, foi um tempo assim propício para buscar caminhos novos, esperançosos, de muita fé eclesial, fé de igreja, de caminhada de igreja, né? Nós já falamos então o que é o sínodo, que é um encontro com o Papa. E aconteceram na história da igreja vários sínodos. É claro que depois do Concílio Vaticano II houveram mais sínodos, né? Este ano de 2018 pensou-se na juventude, questionou, refletiu-se sobre a juventude. E no ano de 2019 será sobre a Amazônia. Portanto, um sínodo assim, muito próximo de nós, da Amazônia, que está localizada nos países, no Brasil, na América do Sul e também no Caribe, né? Enfim, no norte aqui da América do Sul, né? No norte da América do Sul, não é na América do Norte não, né? Então tá. E o sínodo da Amazônia vai ter como tema a Amazônia no coração da igreja. A Amazônia que é o pulmão do mundo, que é berço de uma cultura bonita, de uma fé vivida, será bem valorizada e estudada, né? O documento preparatório para o sínodo de 2019 será Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Tema atual, precisa ouvir isso, né? Principalmente vocês jovens que gostam disto, né? De estar sempre por dentro, né? De entusiasmar a história, se comprometer com a natureza. Isso é muito próprio do jovem e do adolescente, graças a Deus, né? Vamos ouvir Dom Sérgio falar. Ele estava lá, levou o recado brasileiro e tem, assim, ideias maduras. Vamos então ouvir o presidente da CNBB falar um pouquinho sobre o sínodo. O Papa Francisco é sempre um exemplo de escuta. Acima de tudo, ele procura ouvir atentamente e acolher ao máximo as observações, as experiências que nós trazemos, especialmente a consulta que está sendo feita à própria juventude. Então ele mesmo é um exemplo de sinodalidade que é construída a partir da escuta. Que Deus nos ajude a imitar cada vez mais o Papa Francisco, procurando ser uma igreja que escuta e acolhe a todos. Perceberam?
é importante a participação brasileira. Os nossos bispos, o Papa, quer sim esta proximidade com os jovens. Aliás, a palavra sínodo nós já sabemos, é uma palavra grega que quer dizer caminhar juntos. Então a igreja quer sim caminhar juntos com todos vocês jovens, né? O Papa, Sua Santidade, ele se serve de várias formas para expressar os seus pensamentos. Ele se serviu do Evangelho do dia 28 de outubro, que fala sobre Bartimeu. Bartimeu era aquele cego que estava sentado no seu lugar, né, pedindo, inclusive, quando Jesus passou. Ele era cego, portanto, ele não viu Jesus, mas ele escutou. Bartimeu escutou os passos de Jesus, dos outros, das pessoas, e ele descobriu Jesus. Que coisa bonita! Mesmo sem enxergar, Bartimeu descobre Jesus e recorre a Jesus, pede a Jesus a sua presença benfazeja. Penso que todos nós, e de uma forma muito especial, a juventude, os adolescentes, as crianças, devem sim recorrer a Deus, pedir a Deus um mundo mais humanizado. Nós percebemos que o mundo anda assim, desorientado, as violências, né? Parece que precisa ser repensado um novo modelo em que valorize mais valores, né? Como Bartimeu, peçamos a Deus que Ele nos abençoe e que apareça muitos homens e mulheres de bem aqui na terra para buscar, para ajudar o jovem, ajudar a criança, ajudar a todos a descobrirem os verdadeiros valores. Bartimeu assim o fez. O Papa Francisco fala muito bem sobre isso aí, essa presença de Bartimeu. Portanto, e ele fala 3 coisas importantes com Bartimeu: coragem, levanta-te e ele te chama. É preciso mesmo ter coragem. Isso lá no Evangelho fala sobre isso. No Evangelho que o Papa leu para os jovens. E ele conclama a juventude para ter sim coragem. Uma coragem profética. Uma coragem de buscar o novo, valores novos, né? É importante que o jovem, com seu dinamismo, com seu protagonismo, associe os seus esforços aos esforços da igreja, por exemplo, né, da sociedade, e faça assim deste mundo um mundo melhor. Acho que a palavra mais correta é esta, um mundo mais humanizado, né? E na sua homilia, o Papa faz questão de fazer isso, de falar sobre isso. No programa passado, nós ouvimos a metade da homilia de Sua Santidade. Hoje nós vamos colocar a outra metade. E prestem bem atenção como que o Papa quer sim reconhecer as dificuldades, mas ao mesmo tempo contar com a esperança, com o protagonismo do jovem. Vamos ouvir Sua Santidade? Interroguemo-nos se somos cristãos capazes de nos tornar próximos, capazes de sair dos nossos círculos para abraçar aqueles que não são dos nossos e a quem Deus ansiosamente procura. Sempre existe aquela tentação que reaparece tantas vezes na Escritura: lavar as mãos, desinteressar-se. É o que faz a multidão no Evangelho de hoje. É o que fez Caim com Abel. É o que fará Pilatos com Jesus: lavar as mãos. Nós, pelo contrário, queremos imitar Jesus e, com Ele, meter as mãos na massa, sujá-las. Ele, o caminho, por Bartimeu, deteve-se ao longo da estrada. Ele, a luz do mundo, inclinou-se sobre um cego. Reconhecemos que o Senhor sujou as mãos por cada um de nós e, fixando a cruz, reconhecemos de lá a lembrança de Deus que se fez meu próximo no pecado e na morte.
Vence meu próximo, e tudo começa de lá. E quando por amor dele também nós nos fazemos próximo, tornamo-nos portadores de vida nova. Não mestre de todos, não especialistas do sagrado, mas testemunhas do amor que salva. Testemunhar é o terceiro passo. Olhemos os discípulos que chamam Bartimeu. Não vão junto dele que mendigava levar uma moedinha para o contentar ou dar-lhe conselhos. Vão em nome de Jesus. De fato, dirigem-lhe apenas 3 palavras, todas de Jesus. Coragem, levanta-te, que ele te chama. No resto do Evangelho, só Jesus diz coragem, porque só ele ressuscita o coração. No Evangelho, só Jesus é que diz levanta-te para curar o espírito e o corpo. Só Jesus chama, mudando a vida de quem o segue, colocando de pé quem está por terra, levando a luz de Deus às trevas da vida. Tantos filhos, tantos jovens como Bartimeu procuram uma luz na vida. Procuram um amor verdadeiro. E como Bartimeu, que apesar da multidão só invoca Jesus, também eles imploram vida. Mas frequentemente só encontram promessas falsas. E poucos que se interessem verdadeiramente por eles. Non è cristiano aspettare che I fratelli in ricerca bussino alle nostre porte. Não é cristão esperar que os irmãos inquietos batam às nossas portas. Somos nós que devemos ir com eles, não lhes levando a nós mesmos, mas Jesus. Ele manda-nos como aqueles discípulos para encorajar e levantar em seu nome. Manda-nos dizer a cada um: Deus pede para te deixares amar por Ele. Quantas vezes, em vez dessa mensagem libertadora de salvação, nos levamos a nós mesmos, as nossas receitas, as nossas etiquetas na igreja. Quantas vezes, em vez de fazer nossas as palavras do Senhor, despachamos como palavra dele as nossas ideias. Quantas vezes as pessoas sentem mais o peso das nossas instituições que a presença amiga de Jesus. Então aparecemos como uma ONG, uma organização paraestatal e não como a comunidade dos redimidos que vivem a alegria do Senhor. Ouvir, fazer-se próximo, testemunhar. O Evangelho, o caminho de fé termina de maneira bela e surpreendente com Jesus que diz: vai, a tua fé te salvou. E todavia Bartimeu não fez profissões de fé, não realizou ação alguma, pediu apenas piedade. Sentir-se necessitado de salvação é o início da fé. É o caminho direto para encontrar Jesus. A fé que salvou Bartimeu não estava nas suas ideias claras sobre Deus, mas no fato de o procurar, de o querer encontrar. A fé é questão de encontro, não de teoria. No encontro, Jesus passa. No encontro, palpita o coração da igreja. Então serão eficazes, não as nossas homilias, mas o testemunho da nossa vida. E a tutti voi que avete partecipato a questo camminare. E a todos vós que participastes neste caminhar juntos, digo obrigado pelo vosso testemunho. Trabalhamos em comunhão e com ousadia, o desejo de servir a Deus e ao seu povo. Que o Senhor abençoe os nossos passos para podermos escutar os jovens, fazer-nos próximos e testemunhar-lhes a alegria da nossa vida. Pois é, fica bem claro, o Papa Francisco orienta, anima, encoraja os nossos jovens. Eu acredito muito. Dentro do jovem, dentro de cada jovem, existe a luz do profetismo. O jovem gosta
de buscar coisas novas, construtivas. A ecologia, por exemplo, como que o jovem gosta disto, né? Então é hora da gente pensar nisto, valorizar, contar com a experiência, com a juventude, né? Que é própria da juventude, e que a nossa igreja possa, sim, descobrir os verdadeiros valores. É claro que o mundo é feito de vários valores, né? De várias formas de se viver, a harmonia, o bem, né? Por isso que sua santidade realmente consiga contagiar, tenha contagiado todos os nossos jovens. E que o nosso Deus, que está lá em cima e está aqui também na terra, presente na nossa vida, impulsione a cada jovem para o protagonismo, para a vivência do Evangelho de Jesus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.